também durante a semana, ao domingo não, vamos ter uma celebração de Páscoa e creio que vai haver um programa também alusivo, mas os feriados semanais, os irmãos, seja o que for, oração, terça-feira, quarta, quinta-feira, o que for, nós cancelamos as nossas atividades. Muito bem, eu prevejo, irmãos, que a minha mensagem hoje seja muito curta, mas foi uma coisa que eu esta semana também me debrucei e se calhar, irmãos, até por situações que passamos na vida, não é? Nós nos refugiamos na palavra de Deus e pronto, e o Senhor fala no nosso coração. E é uma palavra de motivação para cada um de nós e gostaria de partilhar convosco. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus cheio de atributos, bons atributos, não é? E a revelação por excelência de quem Deus é a sua palavra. Portanto, nós temos a revelação divina. O que nós precisamos saber acerca de Deus está na palavra de Deus, está na sua palavra. Claro que todos nós temos muito interesse e muito desejo de o ver face a face. Isso vai ser o auge, não é? Da nossa coroação, glorificação, quando chegarmos à sua presença, iremos vê-lo face a face. Mas não se esqueçam que enquanto estivermos aqui na terra, o texto ainda continua a dizer mais bem-aventurados são os que não viram e creram. Na nossa dimensão, na dimensão terrena, é isto mesmo, não é? Quando um dia chegarmos à glória, então vamos ver a plenitude da sua revelação, mas para já é isto. E nos seus atributos, nós encontramos um Deus de abundância. Um Deus de recursos inesgotáveis, grandes recursos. Eu trago aqui apenas 7 conceitos da sua abundância, mas se os irmãos fizerem uma pesquisa, irão encontrar muitos mais, porque isso não se esgota, não é? Não se esgota nesta pequena mensagem. O nosso Deus é um Deus de abundância. Nós olhamos para um mundo cada vez mais de escassez, em muitos níveis. Esta manhã estava a ver uma pequena reportagem, antes de me preparar para vir para o culto, ali na televisão do nosso Daniel. Então querem introduzir em Portugal, e acho que já vai haver uma legislação breve, até ao final do ano, na Comunidade Europeia, para ser possível nós comermos insetos. Vocês viram isso, não é? Viram isso? Comermos insetos. Pronto, e lá o sujeito, não é? Que está lá, o empresário que está a desenvolver aquela temática, aquele assunto, ele está a dizer que num mundo de escassez de alimentos, né? De escassez de alimentos, o mundo já não consegue produzir por ano aquilo que se consome. Então, num mundo de escassez, há uma vertente, há uma linha que nos quer levar para aqueles carvalhos, para aquelas lagartas. Pronto. É horror na nossa cultura, mas há muitas culturas que já estão a comer, não é? E isto vai entrar também cá em Portugal. Portanto, isto para dizer que num mundo de escassez, nós temos um Deus abundante, com recursos inesgotáveis. Irmãos, há futuro para a Igreja do Senhor. Há futuro para a Igreja de Deus. Quando deixarmos de ter condições para vivermos neste mundo, Deus tem os seus olhos postos naqueles que são seus. Então eu gostaria de viajar convosco em apenas 7 conceitos da abundância de Deus, para percebermos que se calhar em alguma área, se o irmão se sente sequioso, como falávamos no domingo, na sexta-feira passada, se o irmão tem sede, se o irmão considera a sua vida como uma terra árida, com falta de recursos, com falta de água, etc., Deus tem abundância para cada um de nós. O texto sagrado diz que nós somos salvos, e este, irmãos, é a maior riqueza que nós podemos ter, não tenha dúvidas. É aqui que depende a nossa eternidade, é daqui que sai, irmãos, toda a nossa perspectiva eterna.
nós somos salvos por uma graça abundante. Diz lá em Romanos, capítulo 5, os irmãos irão com certeza ter o texto aí no ecrã. Romanos 5, verso 20, diz o seguinte: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, veja, superabundou a graça. Este texto divide-se em duas partes. Primeiro, onde existe a lei, o pecado tornou-se amplo, ampliou o pecado. A lei condena-nos. A lei nos mostra a maldade da nossa vida. A lei mostra a maldade das nossas ações. Aliás, que basta cumprir a lei ou não cumprir um dos mandamentos, nós somos culpados de todos os outros. Isto é a lei. A lei penaliza. A lei amplia, como eu dizia, o pecado. Mostra a condenação. Perante a lei estamos condenados. Porque todos nós falhamos, irmãos. Eu sei que nós temos uma tendência muito grande de catalogar os pecados. Achamos que este é mais pecado, aquele é menos pecado, o outro é mais não sei o quê. E pronto, e nós fazemos isto, não é? Catalogamos muito os pecados, mas pecado é pecado. Pecado é desobediência. Pecado é morte. O salário do pecado é a morte. E a lei amplia isto. A lei revela isto. Mas a segunda parte do texto diz outra coisa. Diz que a graça anula o pecado. A graça é o bem imerecido. A graça é um tema, irmãos, é um tema que eu tenho pensado, e nós temos um colega que já esteve connosco, que ele é muito bom nesta área, tem-se especializado mesmo na área da graça de Deus, e provavelmente para o ano, no nosso plano anual, eu irei propor no Ministério e na Junta a vinda de ele para falarmos só sobre a graça. A graça é um mundo. A graça, irmãos, é alguma coisa maravilhosa. A graça contrapõe-se à lei. Diz que a graça anula o pecado. Diz que onde abundou o pecado. O salmista, eu li esta semana que o salmista dizia: Senhor, os meus pecados chegam até ao céu. Os nossos pecados podem ser imensos, enormes. Mas diz que onde abundou o pecado, diz lá que superabundou a graça. A graça manifesta-se muito superior às ofensas que nós fazemos a Deus. E isto é maravilhoso, irmãos. Isto é simplesmente espetacular. Nós temos a perspectiva que estamos debaixo de uma graça abundante. Uma graça, uma misericórdia, vamos ver mais à frente, uma misericórdia de Deus abundante. Segundo, diz também lá em 1 Pedro 1, verso 3, que somos abençoados de acordo com a misericórdia abundante. Misericórdia abundante. 1 Pedro 1, 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, estamos a falar de Deus abundante, muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. As misericórdias do Senhor, diz noutro lugar, que são a causa de nós não sermos consumidos. Nós vivemos, nós estamos aqui, nós estamos num processo de aperfeiçoamento, estamos no processo do céu, estamos no processo da salvação, estamos no processo da graça de Deus por causa da sua muita misericórdia. Se Deus nos tratasse como nós nos tratamos muitas vezes uns aos outros, já estávamos perdidos, completamente. O homem é implacável. O homem não tem misericórdia. O homem não tem capacidade de perdoar constantemente. Imagine isto, irmãos. Quantos pecados nós cometemos ao longo da nossa vida? Quantos? Quantas vezes nós erramos, pensamos, vimos, falamos, sentimos, não fizemos, etc. Quantos? E agora veja quantas pessoas já existiram e existem hoje e já existiram até aos nossos dias. Quantos pecados Deus já não contemplou e a sua misericórdia consegue abranger todos eles. Incrível. Por isso é que o nosso Deus é um Deus abundante. Não se trata de uma pessoa como nós, irmãos. Trata-se de um ser com recursos ilimitados. Diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós sermos consumidos. Elas sucedem-se. Ou seja, não é um recurso
que irá terminar. Pensa-se que qualquer dia, qualquer ano ou qualquer década, o petróleo irá terminar. Já há problemas, irmãos, da água. Dizia este empresário que a água hoje é mais cara. A água hoje é mais cara que o próprio combustível, que o próprio gasolina ou gasóleo. Irmãos, os recursos vão terminando. Os recursos da terra vão terminando. Mas aqui a palavra de Deus diz que as misericórdias de Deus sucedem-se de geração em geração. Enquanto houver pessoas, há misericórdia de Deus. Enquanto houver gente, há misericórdia de Deus. Sempre. Então é um recurso que nunca irá terminar. Isto nos deve alegrar, irmãos. Porque apesar de sermos falhos, apesar de sermos pecadores, apesar de sermos, muitas vezes caímos e fazemos o que não agrada a Deus, nós podemos contar com a misericórdia do Senhor. Irmãos, para mim, é das orações que eu mais gosto de fazer, é orar a Deus e agradecer a Deus pela sua infinita misericórdia. Eu sei, irmãos, que fora da presença de Deus eu serei um desgraçado. Fora da presença de Deus eu serei um perdido. Mas no Senhor, apesar de ser falho, Ele me ama e Ele manifesta a sua misericórdia sobre nós. Nós precisamos entender, irmãos, da abundância da misericórdia do Senhor. O Senhor nos deu também uma vida abundante. Irmãos, a sua palavra que é a verdade. Muitas vezes os conceitos que nós temos de nós próprios não são os mais corretos. A Bíblia diz que o nosso coração nos engana, os nossos pensamentos nos enganam, irmãos, os nossos sentimentos nos enganam, porque todos nós estamos debaixo, envolto de uma natureza caída. Há uma certa maldição, irmãos. O nosso corpo envelhece porque está amaldiçoado. As doenças acontecem por causa da maldição. Portanto, há aqui uma série de influências por causa do pecado que nos leva à queda, que nos leva ao sofrimento, que nos leva ao desgosto, etc. Mas o Senhor diz na sua palavra, e a palavra de Deus não está amaldiçoada. A palavra de Deus é a palavra eterna, é a palavra poderosa, é o milagre de Deus para nós. A palavra de Deus é verdadeira, tem consistência eterna, tem o cunho de Deus, tem a inspiração de Deus. Ele diz que um ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Uma vida abundante. Uma vida abundante, irmãos, é uma vida radiante. Fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, todo o nosso ser, debaixo da influência de Deus, irmãos, é uma vida abundante. Mesmo nas limitações, isto nós não entendemos. Porque o nosso conceito de abundância é segundo as circunstâncias que estão à nossa volta. O nosso conceito de abundância é se a vida me corre bem, se eu ganho bem, se eu tenho uma boa casa, se eu tenho um bom futuro, se eu tenho... Irmãos, mas tudo isso é efêmero. Isso pode ser passageiro. Quantas pessoas, não é? Quantas pessoas outrora tinham impérios, lá o Salgado do Gés e outros, não é? Tinham um império e agora vejam as situações em que essas pessoas estão. As riquezas dos homens são passageiras, são incertas. A nossa vida não depende, uma vida abundante não depende de coisas, depende de Deus. Depende da ação de Deus na nossa vida. Nós podemos não ter coisas, mas sermos as pessoas mais felizes ao cimo da terra. Não tenha dúvidas disso, irmãos. Nós podemos não ter, irmãos, comida para cada refeição do próprio dia, mas temos pessoas abençoadas, pessoas fortalecidas, pessoas de paz, pessoas que na verdade têm esta vida radiante, esta vida abençoada. Grande contraste com o salteador. Diz que rouba, mata e destrói. Diz lá que um ladrão vem para roubar, vem para matar e vem para destruir. Tanta gente com recursos e com vidas destruídas. Tanta gente com recursos e põe em termo à vida. Tanta gente com recursos e tão infeliz. Tanta gente. Mas, irmãos, que nós possamos entender que nos recursos de Deus há uma vida abundante. Há uma vida abundante. Que nunca nos falte o pão do céu na nossa casa.
Que nunca nos falte o Espírito de Deus na nossa família. Que nunca nos falte, irmãos, a presença de Deus e a bondade de Deus na nossa vida, irmãos. Que nunca nos falte. Passamos por momentos de dificuldade financeira ou outra, com certeza todos nós. Os irmãos façam um reset, façam uma análise da vossa vida. Vejam se já não tiveram tempos de aflição, tempos de escassez, tempos em que alguns perderam tudo. Estou a lembrar do Zeca, do seu testemunho, não é? De um momento para o outro, não é? Vem para Portugal e já não consegue voltar e perde tudo. E tantas pessoas, irmãos, porque a nossa vida de coisas é isso. Hoje temos, amanhã não temos. Mas que nunca nos falta aquele que preenche a nossa alma, que nos dá o alento da nossa vida, que nos dá a força, irmãos, que nos dá mesmo perante a prova, mesmo perante a perseguição, mesmo perante a escassez, mesmo perante seja o que for, lá como aqueles crentes lá em Samaria, ficaram sem nada, mas tinham motivação para servir a Deus, porque Deus estava com eles. Então nós temos uma vida abundante. Nós temos, irmãos, uma paz abundante que nos acalma nos momentos mais difíceis e nas tempestades da nossa vida. Eu já testemunhei, irmãos, em momentos da minha vida em que nós sentimos esta paz maravilhosa. O salmista diz, no Salmo 72, verso 7, floresça em seus dias o justo e haja abundância de paz. Isto fala de uma vida serena. Isto fala de uma vida com sentido. Isto fala de uma vida com propósito, independentemente das circunstâncias. Lá naquela barcaça, no meio daquela tempestade, com marinheiros experimentados dos ventos e dos mares e das correntes e tudo aquilo, já toda a gente falava, tinha perdido a esperança, toda a gente estava já com falta de paz e aflição de espírito. O apóstolo Paulo também estava no barco, que também ia lá no meio da tempestade, também estava lá no meio da prova. Diz a palavra de Deus que eles, aquietai-vos. O anjo do Senhor esteve comigo e disse-me que nenhum de nós irá perder a sua vida. A paz de Deus acontece. Tempestades na nossa vida, irmãos. Umas que somos apanhados no meio delas, outras que nós provocamos, outras que acontecem sem nós querermos. Somos apanhados no meio de provas. Somos apanhados no meio de lutas, no meio de provações, mas a paz de Deus é abundante. Ele se revela a nós de uma forma incrível, de uma forma maravilhosa, irmãos. Então, esta paz proporciona-nos o quê? A ausência de guerra, a ausência de conflito, a ausência de amargura, a ausência, irmãos, de tanta coisa que assola o nosso coração. Nós precisamos entender que a paz de Deus é aquela que excede todo o nosso entendimento. Nós não compreendemos isto. As circunstâncias tendem a nos levar para baixo. Os problemas tentam nos derrotar. O diabo, como dissemos há pouco, veio para matar, roubar e destruir, com certeza. Mas a paz de Deus veio para nos trazer serenidade, para nos trazer, irmãos, quietude. Nós vivermos nesta vida, irmãos, no meio de tempestades, mas com a serenidade que o Espírito de Deus traz à nossa vida. Nós somos alegrados com um gozo abundante. Há um gozo, irmãos. Isto são conceitos do Espírito no nosso homem interior. Filipenses 1:26 diz, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Diz lá, para que aumente o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus. Irmãos, com esta ação, com esta abundância de Deus na nossa vida, nós temos um estado de espírito alegre. O nosso estado de espírito é alegre. Volto a dizer, muitas vezes a tristeza tende a vir até nós, mas uma coisa é aquilo que o nosso corpo reage. Uma coisa é aquilo que o nosso corpo demonstra. Outra coisa é aquilo que Deus dá a cada um de nós no nosso homem interior. O motivo de vos gloriares em Cristo. Há um refrigério na presença de Deus. Há um refrigério. Há, na verdade, alguma coisa de novo. Há um fresco de Deus. Há uma brisa nova de Deus para cada um de nós.
E, irmãos, e isto pode ser em contextos mais adversos, pode ser lá no meio dos desertos, como nós acabámos de falar há pouco tempo, pode ser lá mesmo no meio dos sítios mais áridos, mas nesses lugares Deus promete algo de novo. Deus promete águas cristalinas, Deus promete águas refrescantes, e a nossa vida precisa ser refrescada por Deus. O mundo assola, o mundo nos entristece, o mundo, irmãos, tende-nos a levar para baixo. Irmãos, muitas vezes é preferível nós não conhecermos as notícias que existem à nossa volta. Muitas vezes é preferível nós não abrirmos a nossa televisão, porque tudo aquilo que muitas vezes entra na nossa casa é tão tóxico. Ficamos tão perturbados. Ficamos, irmãos, tão sensibilizados com tanta desgraça, com tanta miséria, com tanta coisa que está, com tantos conflitos. Mas Deus promete algo fresco na nossa vida. Deus tem abundância de um gozo dentro do nosso coração. Porque sabemos, irmãos, que temos uma eternidade garantida, temos uma esperança gloriosa. O Senhor está para vir buscar a sua igreja. Ele virá buscar a sua igreja. E sabemos, irmãos, que é uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Queridos irmãos, já lá estão. Não é? Muitas vezes eu lembro-me dos nossos irmãos que partiram para a eternidade. A irmã Zinda, a irmã Anabela, a irmã Leopoldina e tantos outros irmãos e outros que os irmãos conhecem, não é? Eu estou a falar destes mais recentes e começo a pensar, estes meus irmãos já lá estão. Já estão no gozo com o Senhor. Nós ainda estamos aqui, mas estamos na calha, vamos caminhando, irmãos. Mesmo no meio de provas e de lutas, o Senhor promete algo de novo e fresco para a nossa vida. Ele quer refrescar a nossa vida. Nós somos satisfeitos também, segundo a palavra de Deus, com a bondade abundante do Senhor. Diz o salmista no Salmo 36, verso 8. Fartam-se da abundância da tua casa e na torrente das delícias que lhes dás de beber. Fartam-se da abundância da tua casa. A casa de Deus é um lugar de abundância. Irmãos, nós estamos envolvidos quando nós cultuamos ao Senhor, quando nós nos reunimos. Muitas vezes nem nos apercebemos. Muitas vezes nem nos apercebemos disto. Pensamos, às vezes vimos ao culto e temos uma consciência do culto conforme aquilo que nós sentimos. Se vem perturbado e sai perturbado, nós dizemos com muita naturalidade, o culto hoje não me disse nada. Se vimos preocupados com uma coisa e não sei quantos, e estamos aqui e a nossa cabeça está ali e dizemos, o culto hoje, o pregador hoje não disse absolutamente nada. Porque nós muitas vezes temos os conceitos das coisas da forma como vemos e da forma como nós sentimos. Mas eu quero vos dizer, irmãos, que este lugar, onde o povo de Deus se reúne, quando nós nos reunimos no nome do Senhor, há uma graça e há uma unção específica de Deus. Há uma bondade de Deus neste lugar. Nós podemos não estar a ver, nós podemos até não sentir, mas acontece. Eu disse aos irmãos, já compartilhei isto, que é um jovem, o Paulo Isidro, que constituiu família há pouco tempo, está feliz, quer servir ao Senhor, está aí todo contente. Ligou-me há poucos dias, um jovem possuído por demónios. Era uma coisa impressionante. E o Espírito Santo diz-me assim, deixa, a unção da minha casa vai libertá-lo. E irmãos, e aquilo foi uma questão de tempo. Não houve ali nada, não tivemos ali a declarar, nem a dizer para sair ou para entrar, nada disso. Simplesmente o culto. Poucos irmãos. Não eram tantos como estão aqui, nem nada que se pareça. Poucos irmãos. Estávamos, cantávamos, orávamos, líamos a palavra. O ambiente do culto. Ele foi sendo liberto pelo ambiente do culto. Há uma unção, há um poder de Deus. Quando o povo de Deus se junta, há abundância na casa do Senhor. Há abundância. Quando nós tomamos a ceia, Deus pode, irmãos, manifestar a sua abundância e bondade na tua vida. Há testemunhos de irmãos sendo curados ao tomarem a ceia. Há testemunhos de irmãos serem reconciliados ao tomarem a ceia. Há testemunhos de irmãos serem consciencializados do seu pecado ao tomarem a ceia. Há abundância na casa de Deus. Irmãos, não é muitas vezes aquilo que nós pensamos, não é muitas vezes aquilo que nós sentimos, mas há um clima. Se nós estamos na vontade de Deus, Deus está connosco. O Senhor continua a dizer, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu estou no vosso meio. Deus está connosco. Eu não o vejo, mas Deus está. Eu não preciso ver, eu preciso acreditar. Deus está. E Deus manifesta esta abundância na nossa vida. E esta bondade. Muitas vezes leva-nos às lágrimas.
Muitas vezes choramos. Você pensa que Deus não se comove com as suas lágrimas? Você pensa que Deus não olha para as suas lágrimas? Quando o Senhor diz lá na sua palavra, em relação a Daniel, desde o dia em que tu propuseste o teu coração me buscar, eu ouvi a tua voz. Eu ouvi a tua oração. Veja isto, irmãos. O dia em que Daniel se propôs no seu coração buscar a Deus. Eu não disse nada. Eu simplesmente disse para si mesmo, eu vou buscar ao Senhor. Desde esse dia, os seus olhos, os olhos de Deus, colocaram-se sobre Daniel. Incrível. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece as nossas motivações. Deus sabe o que é que nos traz à sua casa. Deus conhece as nossas limitações. Deus nos conhece. A casa de Deus é farta de águas vivas. Águas poderosas, águas de Deus. Águas de refrigério. Eu não venho à casa de Deus para ouvir o homem, irmãos. Eu venho à casa de Deus para ouvir Deus. E Deus pode se manifestar através do canto, através de uma oração, através de um abraço, através de uma palavra de ânimo, através da mensagem. Deus pode se manifestar através de qualquer forma. Se nós tivermos, irmãos, este desejo da nossa vida, é bom estarmos uns com os outros. Isto é aprazível, isto é bom, mas é melhor estarmos com Deus. É melhor estarmos com o Senhor. Uma casa farta de águas vivas. Na sequidão ou vazio da alma, Deus quer manifestar a sua bondade. Porque a sua bondade é imensa, é grande. Na sequidão ou vazio da alma, Deus manifesta a sua bondade. Por fim, irmãos, eu disse que era curto nesta manhã. Por fim, as orações respondidas de maneira abundante. Irmãos, eu não sei se já passou pela vossa cabeça a ideia de que há tanto tempo que eu ando a orar, há tanto tempo que eu ando a falar com Deus sobre este assunto, porque é que Ele ainda não me respondeu? Veja o que é que diz o texto. Efésios 3, verso 20. Ora, há aquele que é poderoso para fazer, veja aqui a abundância, infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos. Ele é poderoso para fazer. São mais do que muitas as orações que Deus responde. São mais do que muitas. Eu sei qual é eu sei, irmãos, qual é o problema de vocês e meu, muitas vezes. É que nós pensamos que Deus é nosso criado. E acionamos o interruptor e queremos que a coisa aconteça logo. Mas nós não temos que andar segundo o curso do nosso coração, nem segundo o curso da nossa vontade. Nós temos que acreditar no que está escrito, porque no tempo próprio Deus tem algo para nos responder. No tempo próprio. Irmãos, se tudo é espírito, se a palavra de Deus é espírito e vida, nós temos que confiar, não temos que olhar para as coisas espirituais de uma forma racional. Somos apressados, somos sim senhor, queremos as coisas para ontem, com certeza que queremos. Temos um problema, enquanto nós não nos libertarmos do problema, não descansamos. Isso é tudo legítimo. Isso é a nossa racionalidade. Mas a espiritualidade, o espírito da palavra é outra coisa. E ele diz na sua palavra, porque é a sua palavra que diz, olha, aquele que é Deus, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quando pedimos ou pensamos. Ele é poderoso para fazer. Irmãos, e se Ele não faz, é melhor para nós. É melhor para nós. Quem somos nós, irmãos, que controle temos nós na nossa vida e do nosso futuro para dizermos isto é melhor, aquilo é pior, aquilo não sei quantos. Quem somos nós para decretar acerca da nossa vida e do nosso futuro? O que é que você sabe vai acontecer daqui a bocado? O que é que você sabe? Eu esta semana fui convidado por dois irmãos para ir almoçar com eles. E eu preparei-me e quando vou chegar à minha casa já estou à porta, no nosso ponto de encontro, já estou à porta, à espera que me abrem a porta para ir tomar a refeição, recebo um telefonema. Pastor, tivemos um acidente. Alguém estava a prever isto? Eles convidaram-me para ir almoçar. Alguém previa que isso acontecesse? A nossa vida é isto, irmãos. É uma vida imprevisível. Falávamos ontem.
o coisa ainda deu um toquezinho nisto. A nossa vida é imprevisível. Ninguém consegue controlar. Então nós não temos, irmãos, com que nos agarrarmos aos timings. Tem que ser no meu tempo, tem que ser agora, tem não sei quantos. Isto não sei o que, isto tem que sair, isto tem não sei o que, isto tem que acontecer. E tem que ser antes daquele mês, e tem que ser antes daquele dia. Não. Deixemos isso para com o Senhor. Porque Deus pode muitas vezes nos dizer não. E o não de Deus é tão importante como um sim. Paulo orou. Há uma coisa que o apoquentava. Seja o que for. Não interessa entrarmos ali nos pormenores. Se era da carne, se era dos olhos, se era isto, se era aquilo. Um mensageiro de Satanás. Um servo de Deus. Um servo, irmãos, como o Novo Testamento se calhar não teve. Um servo fiel. Que teve experiências sobrenaturais com Deus como nenhum de nós teve. Nenhum de nós teve as experiências que Paulo teve. E ele orou, Senhor, este espinho está-me a apoquentar-se. E orou 3 vezes. E Deus disse, não. Não. Tu vais morrer com esse espinho. E morreu com ele. Não. O homem que os lenços e aventais tocavam os enfermos e eram curados. O homem que pregava e os ocultos e os feiticeiros vinham trazer convertidos ao Senhor e traziam os seus apetrechos e os seus livros e ali um grande avivamento. Um homem que subiu ao céu. Mas antes de subir ao céu foi apedrejado, porque nós ficamos muito fascinados com o céu. Ele subiu ao céu, viu coisas que não era lícito contar aos homens. Mas antes foi apedrejado, foi perseguido. E nós não queremos isto. Nós não queremos isto para a nossa vida. Nós não queremos sofrer o dano, nós não queremos sofrer a afronta, nós não queremos sofrer absolutamente nada. Mas Deus muitas vezes pode permitir que isso aconteça. Porque Ele tem um bem maior, um bem supremo sobre cada um de nós. E este homem está aqui a dizer a uma igreja, Deus é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que vocês pedem ou pensam. Mas Deus também é poderoso para fechar a porta e dizer que não. E nós, irmãos, temos que confiar em quem? Na nossa vontade, tanta carnalidade muitas vezes. Olha, se isto não é para vocês, é para mim. Tanta carnalidade que às vezes existe, irmãos. Pensamos que as coisas têm que ser feitas à nossa maneira, quando nós queremos, quando nós idealizamos, debaixo do nosso controle, debaixo da nossa gerência, debaixo das nossas forças. Mas Deus pode nos dizer outra coisa completamente diferente. Finaliza então. São mais do que muitas as orações respondidas. Deus está sempre atento ao clamor do seu povo. Deus está, irmãos. A pastor eu ando a orar há 50 anos. Continuo a orar, mais de 50. Até que Ele responda. Ele sabe o que está a fazer. Ele sabe o que está a fazer, irmãos. E se nós olharmos para a sua palavra de uma forma espiritual, nós vamos acatar. Porque a verdade, irmãos, eu não me canso de repetir isto, a verdade não sou eu, não és tu. Não sou o que penso, o que eu acho que é, a minha experiência, a minha convicção, a verdade é a palavra de Deus. E nós precisamos, irmãos, cada vez mais nos abeirar dela e assimilá-la e ela influenciar a nossa vida para sermos pessoas, irmãos, alegres e felizes. Por isso é que teremos as condições de Paulo preso. Sabia que o seu tempo estava a chegar ao fim. Aliás, ele saiu da prisão para a morte. Ele tinha consciência disso. E ele está a incentivar as igrejas a dizer, alegrai-vos sempre. Regozijai-vos no Senhor. Um homem está preso, estava feliz. Um homem estava, irmãos, injustiçado, estava feliz. Foi de bênção. Lá no barco, porque ele saiu do barco e foi para a prisão. Aliás, ele no barco estava preso. Ele e outros presos. Ele ia preso para Roma. E lá no meio da tempestade ele abençoou as vidas. Ele acalmou ali as hostes. Ele foi um pregador motivacional. Ele foi um pregador que trouxe ânimo e esperança àquela gente. Qual foi a paga disto tudo? Morte. Mas ele lá na prisão diz, alegrai-vos, regozijai-vos sempre. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Irmãos, que nós possamos entender na palavra de Deus que este Deus da abundância é um Deus que tem recursos inesgotáveis. E se nós passamos aqui ou lá por situações, lembre-se que Deus tem solução para todas as coisas. Agora, claro, nós temos que nos abeirar dele.
É claro que nós precisamos vir à sua casa. É claro, irmãos, que na sexta-feira nós saímos daqui felicíssimos, porque o mover de Deus, Ele está connosco. Quando nós o buscamos desta forma gloriosa, o Senhor está connosco para atender. Mas mesmo que não aconteça nada, parece que não acontece, irmãos. Porque a unção de Deus alcançou-nos, a bondade de Deus alcançou-nos e a nossa vida continuará a ser abençoada e fortalecida no Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pela tua bondade. Obrigado, Senhor, pela tua paz. Obrigado, Senhor, pelos teus recursos. Obrigado, Senhor, pela tua grandeza e pela tua disponibilidade em ajudar-nos, Senhor. Sendo maus, sendo pecadores, errando muitas vezes, mas Tu és bom, Tu és fiel, Tu permaneces fiel e Tu nos amas de uma forma grande. Se algum irmão ou irmã nesta tarde, Senhor, ou nesta manhã ainda está a passar por momentos de aflição, momentos de angústia, momentos de prova, momentos de desânimo, Senhor, momentos de frustração, Tu possas manifestar a Tua bondade, Tu possas mostrar, Senhor, que na vida dos homens é isto mesmo, os recursos dos homens são estes, mas os Teus recursos são outros. Ó Senhor, aquilo que Tu ofereces é muito mais, e ajuda-nos a permanecermos fiéis a Ti. Queremos continuar, Senhor, queremos continuar fiéis até o dia que nos vieres chamar. Queremos continuar, Senhor, fiéis, servindo a Ti, Senhor. Por favor, guarda o nosso coração, guarda a nossa alma, Senhor. Guarda a nossa vida, Senhor. Protege-nos para que possamos ser fiéis, Senhor. E estarmos atentos ao clarim, estarmos atentos à trombeta do céu, estarmos atentos à Tua voz, Senhor, para um dia gozarmos contigo para todo o sempre e aí ficarmos longe